pertussis. Os sintomas da doença que ele causa é febre, coriza, tosse seca, bem os sintomas que eu estou tendo aqui, né? Exceto que eu não tenho nem vômitos e, graças a Deus, também estou sem hemorragia cerebral, tá bom? A forma de transferir, né, de transmitir isso daí é através de tosse. A pessoa tosse do seu lado ou falando, ela libera partículas ou espirra e aí você inala a bactéria para dentro de você. Então, o tratamento vai ser através de antibiótico e a profilaxia através de vacinas. Coqueluche mata também, principalmente porque causa hemorragia cerebral. Outra doença que é muito perigosa também é a chamada difteria, tá bom? A difteria ela é causada pela Corynebacterium diphtheria, tá bom? A forma de transmissão também é por inalação de gotículas eliminadas pela boca, né, pela fala ou por tosse. Os sintomas da difteria: inflamação no nariz, faringe, laringe, pregas vocais, podendo provocar a morte por asfixia, né? Vai inchando tanto essa região aqui, ó, da garganta que a pessoa não consegue respirar. Profilaxia, vacina tríplice, então difteria também é vacinado ou pelo uso de antibióticos. Outras doenças bacterianas, tuberculose. Tuberculose, hoje em dia é muito raro você encontrar tuberculose, mas ela está voltando aí. Por que é raro? Porque tuberculose é uma doença que gerava muito medo antigamente. Muita gente morreu de tuberculose, então os médicos prestam muita atenção em tuberculose. O único lugar onde é comum encontrar muita tuberculose é dentro dos presídios. Então, se você conhece ou alguém da sua família visita alguém que está preso, tem que tomar cuidado, porque os presídios são lotados de tuberculose. Essa bactéria que está aqui, ó, a Mycobacterium tuberculosis, ela é transmitida por gotículas espalhadas, por fala, espirro e tosse. Então, dentro de uma cela de um presídio, né, aquele bando de gente ali, uma perto da outra, o cara está com tuberculose e tosse lá dentro, acaba que espalha para o presídio inteiro rapidamente. Então, a profilaxia é através de vacina, PCG, né, e antibióticos também. Quais são os sintomas? Tosse, falta de apetite, emagrecimento, dor no peito, febre e fadiga. A tuberculose, ela destrói o pulmão. Pessoas que têm tuberculose demoram anos e anos para poder descobrir, se recuperar da doença, né? O que acontece é o seguinte, se você olhar os sintomas, né, tosse, falta de apetite, emagrecimento, dor torácica, febre, fadiga, até Covid você pode confundir com isso daí, né? Se você chegar num lugar onde não tem teste de Covid, ou se for hoje, por exemplo, muito provavelmente o médico vai suspeitar que é Covid e vai te mandar para casa ficar quietinho lá. Mas pode ser tuberculose. E aí o problema é que a tuberculose ela não vai passar, ela não é igual ao Covid. As bactérias elas não sucumbem ao sistema imune. E ela vai causando danos, e aí a gente descobre que a pessoa teve tuberculose quando a gente vai fazer um raio-x do paciente, do pulmão do paciente. Chega lá, quando eu boto o raio-x lá para olhar, fica um monte de mancha. Essas manchas aí é o local onde a bactéria destruiu. Literalmente ela abre um rombo, ela abre um buraco dentro do seu pulmão. E aí você não consegue respirar. Cólera. O Brasil teve vários surtos de cólera aí ali perto da década de 90, por exemplo, teve muito surto de cólera, causado por esse vibrião, né? Vibrião cholerae aí. O principal sintoma que a cólera causa nas pessoas é uma forte diarreia. Então, o que mata no cólera? O que mata no cólera é porque a pessoa de tanta diarreia, ela fica extremamente desidratada e ela morre de desidratação. Um dos principais tratamentos para cólera é tomar água, esperar com que o corpo consiga combater a bactéria, se você estiver numa região remota. Se você estiver numa região atendida pelo SUS, onde tem Sistema Único de Saúde, é só tomar antibiótico que passa. Mas, por exemplo, cólera não tem vacina,
E como ela é liberada principalmente pela diarreia que a pessoa está tendo, então a principal forma de profilaxia é saneamento básico, ferver a água, lavar frutas e verduras, não ingerir frutos do mar cru, tá bom? E tratar com antibióticos se for o caso aí, tá? Então a forma de transmissão é principalmente através da água ou alimentos contaminados. Febre tifoide. Febre tifoide pode ser prevenida por vacinação, é causada pela Salmonella typhi, e esse tipo de salmonela, ela é normalmente encontrada em água e em alimentos, viu? Então, por isso que nós temos que lavar os alimentos antes de comer, principalmente as verduras, né? Muitas das vezes a gente utiliza fezes de animais para poder fertilizar os vegetais, e aí isso aí fica preso nos alimentos lá e é onde pode você ser contaminado pela chamada febre tifoide, tá? Então tem que tomar bastante cuidado com isso aí, lavar sempre os alimentos, tomar cuidado, lavar os alimentos, lavar as mãos, porque às vezes não está nos alimentos, mas você encostou a mão em algum lugar e aí quando você vai comer, como você leva a mão à boca direto, você acaba sendo contaminado. Quais são os sintomas então da febre tifoide? Problemas digestivos, então dores, mal-estar, febre contínua e dores musculares. Leptospirose aí, ó. Leptospirose. Leptospirose é causado por uma bactéria, mas a transmissão principalmente acontece por causa que essa bactéria ela consegue se reproduzir dentro dos ratos, tá? Local onde tem ratos e camundongos, essa bactéria ela se prolifera muito rápido, né? E aí esses ratos fazem xixi, né, nos locais, e aí você vai lá, tem contato ou na água, no alimento que está contaminado, e aí você acaba sendo contaminado pela leptospirose. Tem que tomar cuidado com o seguinte, com enchentes. Muitas das vezes os ratos eles acabam indo para regiões onde é pouco habitada, né? Porque nós seres humanos, toda vez que nós vemos um rato, a gente vai lá e mata. Só que o rato ele pode estar vivendo numa região na sua casa que você não costuma ir lá muito, sei lá, dentro de um canil, dentro de um galinheiro, por exemplo, né? E aí quando tem uma enchente, a água sobe e leva todo esse xixi de rato para dentro da sua casa e aí você acaba sendo contaminado, tá bom? Leptospirose tem vacina? Tem. Como é que eu faço para poder evitar leptospirose? Tem que evitar alagamentos, né? Então, esgoto, coleta de água, essas coisas, lixões, também evitar lixões, tratamento da água, vigilância sanitária, tá bom? Quais são os sintomas da doença? Febre alta, dor de cabeça, dores musculares, náuseas, vômitos, hemorragias digestivas, lesões na pele, tá? Lesões na pele e problemas respiratórios, tá bom? Podendo levar a pessoa até morte. Então, a leptospirose é uma doença muito perigosa, principalmente em época de chuvas. Às vezes a sua casa está limpinho, mas você está saindo ali do José Décio, ali quando chove, né? Tu já viu? Desce um aguaceiro ali, você está ali andando descalço, você acaba tendo contato com aquela água lá, você não sabe de onde que veio, lá pode ter o xixi do rato e aí te contaminar com leptospirose. Gonorreia é uma doença sexualmente transmissível, tá, gente? Gonorreia, o sintoma dela é uma dor, ardência, sai muito pus do local, né? E geralmente, como é uma doença sexualmente transmissível, normalmente você vai ver ou no pênis ou na vagina da mulher, no lugar ali onde fica a uretra. Uma coisa importante você saber sobre gonorreia, que ela é sexualmente transmissível, mas não é transmissível apenas através do sexo. Por exemplo, você menininho aí, vamos supor que você pegou gonorreia. Às vezes você vai lá usar a mão para poder urinar, se você encostar na boca ou encostar no olho, a gonorreia passa para o seu olho também. E aí começa o olho da pessoa ficar cheio de pus, por exemplo, entendeu? Muitas vezes acontece também, a mãe tem gonorreia, não sabe, e aí ela vai ter o parto. E aí quando ela vai ter o parto, o bebê não tem que passar pela vagina,
Aí quando o bebê passa pela vagina é contaminado pela gonorreia também. Aí o bebê fica com o olho aqui, ó, cheio de pus também. Sífilis, outra doença sexualmente transmissível, muito perigosa, transmitida pela Treponema pallidum. Por que é perigosa? Porque a sífilis pode levar a cegueira, dificuldade de coordenação motora, problemas mentais, tá? A sífilis, ela ataca o sistema nervoso. Então, ela aparece em 3 momentos. A sífilis, ela vai aparecer em 3 momentos. E o problema é que o primeiro e o segundo, quase ninguém dá importância para ela. O primeiro momento, qual que vai ser? O local onde a bactéria entra na sua pele forma uma ferida. Aí essa ferida vai fechar. E aí você vai seguir vida. Daqui 2, 3 meses, começam a aparecer feridas na palma da mão, feridas nos braços. E aí as pessoas não cuidam também. Muitas vezes não tem acesso ao sistema de saúde, não cuida, não sabe que está com sífilis. E aí vai passar para o terceiro estágio. Só que no terceiro estágio, ela entra dentro do sistema nervoso e começa a destruir os neurônios. E aí é onde começa a acontecer problemas de a pessoa não consegue ter coordenação motora, não consegue falar, né? Começa a ter problema mental, alucinações e acaba indo a óbito, tá bom? Então, normalmente, o que vai acontecer, né? A sífilis, quando você for contaminado, em torno de mais ou menos aí 20 dias, vai surgir uma lesão, né? Uma feridinha que é chamada de cancro duro, tá? Como ela é transmitida normalmente por atividade sexual, mas ela também pode ser transmitida de contato. Se você encostar numa pessoa que tem sífilis, você também pode pegar sífilis. Depois que desaparecer esse cancro duro aí, vão aparecer outras lesões nas mucosas, foi o que eu falei. Na boca, também pode aparecer na palma da mão, etc e tal. E aí só depois que vai chegar lá no terceiro estágio, que a gente já conversou. Então, o tratamento é feito o quê? Através de antibióticos, tá bom? E profilaxia, como é que eu faço para evitar essa doença? Não pode encostar de jeito nenhum nas feridas. A pessoa está com sífilis, pega e leva para o médico, tá bom? Não pode encostar nas feridas e transar de camisinha para poder evitar que o negócio vai aparecer aí no pipi ou na pepeca. Belezinha? Pessoal, acho que por hoje tá bom, né? Foi bem pesada a aula de hoje, bastante informação. Eu vou renderizar isso aqui e vou mandar para vocês, tá? Eu não vou passar uma outra atividade não, porque o assunto é o mesmo daquela atividade da semana passada. A gente ainda vai ver mais uma aula de bactérias e aí encerrou esse assunto, tá bom? Alguma dúvida? Oi? Ah, tá. Alguma dúvida? Ficou alguma dúvida ou não? Tudo tranquilo? Então, beleza, pessoal. Valeu aí, muito obrigado. Um abraço.